Quando é aniversário do sobrinho, não vai ser coisa boa. Vamos lá. Eu tava abrindo Fortnite quando lembrei que hoje é aniversário do meu sobrinho, o famoso Minion ali. E que eu tenho 5 horas pra comprar o presente. O problema é que hoje é domingo, que ele vai então tá comprar? tudo fechado. Eu tava desesperado, até que eu lembrei de um vídeo que ele me mandou uns dias atrás. Coincidentemente é o meme favorito do Heitor. Fiquei feliz, mas aí pensei que não tem como eu achar um local pra comprar isso agora. Mas eu ainda posso fazer um com a minha impressora 3D. Eu ainda tenho 4 horas, Impressora então só 3D. preciso fazer o modelo 3D e tá tudo certo. Abri o Blender e lembrei que eu não Vai tinha modelo sair em 3D. Então gastei 30 minutos procurando esse modelo na internet pra ver se algum gênio já tinha feito. E eu vai achei, sair certo. cara, muito obrigado, sério, você é o melhor. Aí agora é só imprimir, ainda temos 3 horas e meia e... O que seria tempo suficiente É fácil se assim? você levar 3 horas e 40 minutos pra ficar pronto? Aí eu só ajoelhei e orei pra Deus. A impressora vai ter é que dar fácil certo assim? de um jeito ou de outro. Deus ouviu minhas preces desesperadas e deu tudo certo. Botei uma sacola bonita e corri pro Boa! carro para não me atrasar. E agora vamos ver qual vai ser a reação dele. É do tio Jorge. Hoje. Não vai gostar. Não, velho. O que é isso? Bola. Não vai gostar. Adorou?